Olá, crianças, tudo bem? Espero que vocês estejam cumprindo direitinho, né? Ficando em casa, arrumando atividade e fazendo as nossas lições que nós estamos enviando, né? Eu tô falando aqui agora para sobre as atividades que eu já enviei, que provavelmente vocês já estão estão fazendo já, né? Então eu vou falar um pouquinho dela, porque caso tenha tido alguma dúvida, quem sabe a gente consegue sanar nesse momento, né? Então é o seguinte, nas atividades, quais foram que eu mandei para você? Nós mandamos então um texto, né? Que é a interpretação do texto que vocês vão ter que fazer. Não, acho que tem uns 2 textos aqui para vocês interpretarem. Na verdade, gente, aquilo que eu falo, leia, preste bem atenção no que vocês estão lendo, tá? Na hora de responder, vai lá no texto, que a resposta está lá, tá? Então tem a parte da interpretação de texto e tem a parte vocês vão ter que procurar no dicionário, o mesmo significado, né? Que nem vamos supor aqui, o galo logrou a raposa, né? Então o que é logrou? Aí vocês vão lá no dicionário e vejam o significado e substitua, tá? O significado de logrou, tira o logrou e põe o mesmo significado lá, tá bom? Então esse vocês podem procurar no dicionário, tá? O significado da palavra. Tem as pontuações, né? Inclusive tem mais do que vocês já aprenderam, né? Mas como vocês vão aprendendo, coisas que vocês já viram também, que é ponto final, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, interrogação, exclamação, 3 pontinhos, aspas, parênteses e travessão. Tá? Então vocês já vão ter uma noção do que é isso. E forme frases conforme as seguintes instruções, né? Uma frase com ponto final. Aí vocês vão ter que fazer uma frase com ponto final. Então tá dizendo direitinho aqui. E no caça-palavras vocês têm que achar o nome das pontuações, tá? Aí tem um outro texto, Galo e a Pérola, né? Aí vocês vão ter que fazer uma cópia, gente, mas respeitando direitinho ponto final, vírgula, tá? Parágrafo, letra maiúscula, tá? É importantíssimo isso, tá? Dá o espacinho pro parágrafo e copiem direitinho. Depois tem um desenho, né, para fazer. Aí vocês vão colocar a pontuação certa, né? Então tem alguns exercícios sobre pontuação, alguns exercícios sobre interpretação de texto, né? E também a letra M e N. Nunca esquecer que antes de P e B usamos a letra M, tá? No meio da palavra. Então, prestem atenção na hora de vocês preencherem, né? Completarem as palavras aqui com M ou N, tá? Aí tem um outro texto que é um jornal impresso ou virtual, né? Explica direitinho aqui. Aí tem uma palavra cruzada. Gente, aí nós vamos entrar também em substantivo próprio e substantivo comum, tá? Então tem a atividade, o que é próprio e o que é comum. Então vocês vão escrever se aquela palavra é substantivo próprio ou é substantivo comum, tá? Substantivo próprio é aquele que eu falei. Nome de país, de estado, nome de pessoas, né? Então tudo se escreve com letra maiúscula, né? E o comum são as outras palavras, né? Que são os objetos, né? Que não há necessidade de escrever que não se escreve com letra maiúscula, né? Só se for no início de palavras, né? De frase. Aí, independente se é comum ou não, nós temos que começar com letra maiúscula, né? Aí depois nós vamos entrar no substantivo feminino e masculino. E a gente usa o feminino e masculino também para saber se a gente põe o a ou as é feminino. Uma ou umas também a gente usa no feminino, né? Então aqui vocês vão ter que completar. Se é masculino, vocês vão pôr um. E se for feminino, uma, tá? Então
Tá explicando a palavra, vamos por livro. Você vai escrever uma livro ou um livro. Então, vocês vão completar com um ou uma, tá? Depois tem o substantivo masculino e feminino, só que aí vocês vão completar com... só vão escrever se é feminino, masculino. Então, vamos supor macaco. É o macaco ou é a macaco? Ou a macaco, né? Então, vocês vão escrever masculino. Então, colocar no nome. Então, tem bastante palavras aqui para vocês. E tem bastante exercício sobre feminino e masculino. Passar a frase pro feminino, né? E também coloca M se for masculino, coloque F se for feminino. Então, tem bastante atividade sobre isso. Sobre próprio e comum também. Então, tem várias palavras, né? Então, vocês vão escrever se é substantivo próprio ou se é substantivo comum, né? Aí tem vários exercícios, aí tem um outro texto, né, que vocês têm que fazer a interpretação dele também. E sílaba tônica. Gente, o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte, né? É que na hora que a gente pronuncia, a gente vai pronunciar, mas vai levar demorar um pouquinho mais naquela palavra, né? Vamos supor, vamos pegar uma aqui, vai. Fantasma. Qual que é mais forte? Tas. Então, vocês vão fazer um círculo, né, na palavra e vão descobrir que isso é a palavra tônica. Essa é a sílaba tônica, né? Então, vocês vão ter que fazer um círculo, né, na sílaba tônica. Almofada. Qual que a gente levou um pouquinho mais de tempo? Foi o Fá. Então, almofada. Então, é o Fá, que é mais a sílaba tônica. Aí são frases que vocês têm que passar pro feminino, né? E uns animais aqui que vocês têm que escrever. Observe as figuras dos animais e escreva seus nomes no plural. Então, vamos supor, tem o desenho aqui de um leão. Qual que é o plural do leão? Então, vocês vão escrever o plural aqui, tá? Aí tem um painel aqui que vocês vão escrever, inventar uma frase, um anúncio, né? E vão escrever nessa placa aqui sobre... E por que você escolheu, vocês vão olhar na imagem, né? E vão criar um texto para pôr na placa aqui, tá? E por que vocês escolheram isso, tá? Então, vocês vão explicar depois. Mas é isso mesmo. E depois o que é um consumo consciente, tá? Uma coisa muito importante a gente saber por que naquela... Gente, pode pesquisar, pega a apostila, tá? Se tiver dúvida, pega a apostila, dá uma olhadinha, lá tá tudo escrito sobre isso. Porque esse aqui é até o grupo 3 ou 4, tá? 3, né? E sobre manual de instrução. Por que é importante o manual de instrução? Né? Você vai comprar um produto, tem que vir um manual de instrução junto. Para que serve o manual de instrução? Então, vocês vão também pesquisar sobre isso e responder, tá bom? Então, essas atividades que eu enviei é sobre isso, sobre praticamente o capítulo 1, 2 e 3, tá? Agora nós vamos entrar também no capítulo 4. Eu vou fazer uma outra gravação e vou mandar outras atividades. Só que as outras atividades vai ter grupo 3 e o grupo 4, tá? E eu vou dar uma explicaçãozinha sobre o grupo 4 para tentar esclarecer para vocês se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Espero que vocês estejam se organizando bem, né? Aquilo que eu falo, você tem que ter o horário certo. Vamos supor, o horário para estudar, o horário para brincar, o horário para assistir televisão, para jogar um videogame. Se vocês conseguirem se organizar desse jeito, nada fica difícil, tá? Não vai acumular nada e vocês vão dar conta de todas as atividades. E a semana que vem provavelmente já vai ter outra atividade para fazer da minha parte do grupo 3 e 4, tá bom? Aí eu também vou gravar um vídeo explicando mais ou menos o que é para fazer para vocês poderem acompanhar, tá bom? Gente, um beijão, tá? Vamos torcer para que tudo isso acabe logo, né? Para que a gente volte ao ritmo normal, tá? E
aproveitem, não é férias, né? Então vamos aproveitar, brincar, não sair de casa, ficar o máximo possível, né? E curtir esses dias e também fazer as atividades, tá bom? Tchau, um beijo.